Como eu sou a única mulher aqui, noblesse oblige, falo eu. Tá bom. Meu nome é Regina Leite Garcia. Eu trabalho na Universidade Federal Fluminense. E a questão que me preocupa mais hoje, que é a questão que eu investigo, é como é que se dá o processo de colonialismo interno e de colonialidade, e como é que isso repercute na própria escola. Como é que na escola existe um perverso processo de subalternização de alguns, que não por acaso são sempre os mesmos, os afrodescendentes, os indígenas no Brasil, e que já entram na escola como se a escola não fosse um direito, mas a magnanimidade dos que se abrem para que essas crianças entrem. Mas elas já entram marcadas por alguma coisa que é terrível, que é uma primeira avaliação da professora que foi ensinada no seu curso de formação que essas crianças têm dificuldade para aprender, que as suas famílias não contribuem para que elas aprendam. E essa primeira avaliação da professora é internalizada pela criança e acontece uma coisa que se chama de ciência e que é apenas a evidência de que educação não é uma prática neutra, muito ao contrário, ela é sempre política, ela sempre está comprometida ou com o poder ou com a transformação da sociedade. Neutra ela nunca é. Mas ela se apresenta como se fosse. Então, o que vai acontecendo? É que aquelas crianças que já entram na escola de uma sociedade que as subalterniza, porque pensa, uma sociedade como a brasileira, com a concentração de renda que ela tem, precisa produzir muita ignorância para que se mantenha o poder daqueles poucos, 10%, menos que isso, que detém toda a riqueza, a ideia de que detém o saber, porque eles vão lá na selva, se apropriam dos saberes das populações ancestrais e depois devolvem como patente. E aí ele toma o natural, que vem da floresta, e eu tomo o que eu compro na farmácia e pago as grandes multinacionais. Então, essas crianças são parte desse processo de subalternização. O que eu trato de investigar? Como é que a escola, por ser parte de uma sociedade contraditória, também é contraditória. Ela tem movimentos de manutenção do processo de subalternização, mas tem movimentos de reversão dessa subalternidade. Né? Então, é isso que eu investigo hoje em dia. A questão de pesquisa que me interessa especialmente é como é que aqueles que numa pesquisa tradicional são objeto de pesquisa podem se tornar sujeitos da própria pesquisa. E nesse processo de sujeitos que interagem, o que está no lugar do pesquisador e o que está no lugar do pesquisado, nascem novos saberes. Né? Então, é essa a minha pesquisa. E mais que tudo, eu tento investigar na escola momentos em que a professora reverte aquele processo que é contínuo, que é permanente,
de subalternização do outro e rompe com a subalternidade e cria novas possibilidades dentro da sala de aula. Bueno, para la presentación voy a hablar en español. Voy a hacer un saludo en guaraní, Baixapá, quiere decir ¿cómo están? Y yo soy Orlando, soy de la Universidad Católica de Asunción. Tengo formación en varias áreas, estoy formado en arquitectura, en administración, en marketing, tengo estudios en sociología y antropología, y eso me ha llevado a pasar desde el espacio urbano al espacio universitario de una forma emergente, de la misma forma que me fue llevando hacia el área pedagógica. Yo estoy en el aula universitaria desde los 20 años, enseñando, no solamente como estudiante. Entonces, así aprendiendo y enseñando en ese proceso, nos fuimos viendo, y sobre todo en los últimos tiempos, en donde Paraguay entró en un proceso de emergente de recibir a alumnos extranjeros, específicamente brasileños, para formar parte de las maestrías y de los doctorados. Nos puso en una situación en la cual nos dimos cuenta que nuestras estructuras no estaban preparadas para esta interacción cultural. Yo quería comentar, por una cuestión de que estoy acá por el esfuerzo del doctor Febrí, y yo le comentaba a él y quería dejar también para este acervo histórico que, por ejemplo, yo tengo una bisabuela mía es uruguaya, mi papá es argentino, mi mamá es paraguaya, la mamá de mi papá es brasileña y mi otro abuelo es correntino. Los correntinos dicen que no son argentinos, que son correntinos. Entonces, y bueno, mis hijos son, mi hijo mayor es argentino y mis otras hijas son paraguayas. Entonces, realmente esta cuestión cultural, yo estudié en Argentina, estudié en Brasil, entonces me llevó a decir, bueno, necesitamos a alguien que nos ayude en el aula a trabajar con la diversidad. Y nuestro director pensó en el idioma. E aí eu vou trocar. Ele pensou no idioma. Se ele fala português, não fala muito bem, mas ele fala. Então, ele é o indicado. Mas eu caí na conta que não é uma questão de idioma, é a questão de vivência. Não é só falar, é sentir. Então, aí quando eu falava com os professores, no meu trabalho de coordenação linguística acadêmica, que acadêmico não era tão importante como o bilinguista mais cultural. Agora eu vou dizer, não, eu não sou bilinguista, eu sou um mediador cultural. Eu aprendi isso no Arique, eu aprendi isso aqui. Que não é questão de língua, é questão de cultura. Porque as mesmas palavras têm significados diferentes. E essa questão é o que eu trago, inclusive, como experiência aqui para compartilhar. Nossas estruturas acadêmicas não estavam preparadas para o debate específico. Nós teríamos uma estrutura curricular muito preparada só para o Paraguai. E não com isso, assim, nós queremos a integração Mercosul. Mas nos damos conta que neste processo se dinamizou de uma forma tão especial que quando pensando, nós dizemos, não, agora nós temos que ter um olhar diferente, porque a fronteira do Paraguai não termina no Rio. Agora a fronteira do Paraguai, da nação Guarani, está lá, no Macapá, está lá em Tocantins, está lá no Acre, onde nós temos alunos. E eles estão no Paraguai, estão no nosso coração. Então, essa é uma questão para mim muito, muito importante. Claro. E muito nova para nós todos. Nova porque a primeira vez, ou seja, quando nós falamos mais, na mobilidade estudantil, todos os alunos vão a outro país.
Mas em Paraguai nós temos uma aula com 100% de alunos brasileiros e professores paraguaios. Eu fiz meu doutorado nesse formato, ou seja, eu fui aluno com eles. Eu passei por esse processo. É um processo mais que acadêmico, é emotivo. É de afetos. Sim. E também de intenção política, né? Claro. Nós estamos falando com a gente aqui da produção, e eu dizia, há uma questão política. Nem é tudo. Não é neutra, como você disse, é uma questão política. Alguém diz, vamos fazer assim. Claro que é conjuntural, é uma questão econômica, uma parte, mas agora nós, na Universidade Católica, no Centro de Pesquisa e Pós-Graduação, nós compreendemos que não é econômica, é política cultural. E sabe que me parece que no Brasil é muito mais difícil, porque o Brasil, que apesar de ser uma sociedade pluricultural, né, nós somos a segunda maior população japonesa, só para sair. Nós somos a segunda população maior negra fora da África. E, no entanto, nos apresentamos para o mundo, desde sempre, como se brancos fôssemos. E, então, havia no Brasil um movimento não de se voltar para a América Latina, mas de se voltar para a Europa. A subserviência do Brasil à Europa era inacreditável. Nós tínhamos uma segunda geração de portugueses lá atrás que não conheciam Portugal, mas que tinham uma nostalgia da Europa. Nostalgia da Europa. Havia gerações no Brasil de alemães que na terceira geração não falavam português. Então, isso tudo que é a nossa história, uma história nem sempre da qual nos orgulhamos, e que fazia com que se criasse, inclusive, uma denominação para esse sentimento de nostalgia do que não conhecia, que é mazombo. O Brasil tinha muitos mazombos que nasciam no Brasil, mas que tinham essa nostalgia de uma coisa não conhecida, mas desejada e, portanto, idealizada. O Brasil estava sempre voltado para fora, para o Oceano Atlântico, para a Europa e, depois da Primeira Guerra, para os Estados Unidos. O sonho de classe média do Brasil é ir para Miami. Veja que loucura é essa. Então, nem nós éramos, nós não, eu não quero dizer nós, nem o Brasil era voltado para a sua latino-americanidade, porque não queria ser, e nem era reconhecido pelos latino-americanos como um igual. Esse movimento que você traz é o novo na América Latina. E se nós continuarmos a formar novas gerações, você trabalha com formação de professores, eu trabalho com formação de professores, tu trabalha? Também. Então, veja, se nós continuarmos a formar os nossos alunos com uma mentalidade eurocêntrica, nós não vamos nem conseguir ver a América Latina. A academia, no Brasil, reconhece como autores importantes os europeus. Aliás, você denunciou isso no nosso congresso. Então, eu, para falar, não posso falar por mim, nem pelos meus irmãos. Eu tenho que mostrar que eu fui para a Europa, se não em presença, o que é pior ainda, espiritualmente. A minha cabeça seria formada na Europa. E aí isso vai sendo transmitido de geração para geração. E não por outra razão, o Correia, presidente do Equador, que além de presidente é um cientista social, eu tenho uma conferência dele na qual ele diz o seguinte,
para que nós possamos pensar a América Latina do ponto de vista da América Latina, nós temos de pensar como é que nós vamos formar os cientistas sociais, os cientistas políticos, que são formados até então com uma visão eurocêntrica. E, portanto, não veem, porque cada um de nós vê o que podemos ver. E quem é formado com uma mentalidade europeia não vê. Você denunciou também isso lá. Então eu acho que você tem que falar agora. Muito obrigado. Vou falar portunhol, que é o idioma mediante o qual você quer fomentar a integração das nacionalidades amazônicas. É o idioma transfronteiriço entre Colômbia, Peru e Brasil. E temos que fazer um esforço para que a língua não seja a barreira da comunicação. Mas é que eu quero acrescentar a esse amazônico, vamos ampliar isso para a América Latina, porque o portunhol, tá, quando eu falo com ele, o portunhol, tá, quando eu falo com os argentinos, com os uruguaios, também, com os chilenos. Também. Então, eu sou atualmente investigador do Instituto de Investigações da Amazônia Peruana, desde 97. Esse é o final da minha carreira profissional. Eu sou de origem austríaco e suíço, me fui a formar profissionalmente na França para estudar russo e polaco. Me voltei à linguística geral, antropologia, mediante o estruturalismo, e, graças ao apoio do mestre Lévi-Strauss, pude fazer a primeira missão etnográfica na Amazônia colombiana. E, em seguida, durante minha primeira estadia em meio indígena, me di conta que a realidade não corresponde aos conceitos que nos ensinaram. Que hoje a situação não é a situação dos povos primitivos, é a situação de interação entre forças de dominação e de submissão. E toda a cultura, sociedade indígena está afetada por essas relações. Então, para ser mais breve, em 84, 5, fizemos um convênio entre o Centro Nacional da Pesquisa francês, o CNPq francês, e CNRS, e a Universidade de Iquitos, na Amazônia Peruana, e criei um centro de investigação antropológica na Universidade de Iquitos. E ali tive a oportunidade de vincular na reflexão teórica científica com a prática educativa em favor dos povos indígenas. Porque os mesmos líderes da Confederação Indígena, a ITCEP, você ouviu falar, pediram que apresentemos uma alternativa de formação para os mestres. Há que saber que os mestres indígenas no Peru, todos foram formados por ILV, o Instituto Linguístico de Verão. O Instituto Linguístico de Verão teve a estratégia de usar a língua indígena só para transição ao espanhol, por um lado. E, por outro lado, como era uma organização missioneira, introduzir na escola a censura cultural. Quer dizer, que nas culturas
indígenas, há coisas boas e há coisas malas, em função do Evangelho. E as coisas malas eram as coisas de Satanás. Então, satanizaram uma grande parte do conhecimento da filosofia indígena. E os maestros formados repetiam todos estes rollos de prédica. Até que, em 84, 5, os líderes indígenas se deram conta que queriam resgatar o conhecimento tradicional através da escola, ao mesmo tempo abrir mais as possibilidades dos indígenas aceder à educação secundária e superior. Havia dois objetivos contraditórios. Tá? Então, isso era o desafio do antropólogo. Que interpretação antropológica podemos implementar com os maestros para que pudieram analisar a sua sociedade, os seus valores sociais, em língua espanhola e em contraste com a sociedade dominante. Quer dizer, não pode falar como antropólogo em Paris. Tive que criar uma linguagem, uma terminologia que fora acessível, entendível, compreensível para os mesmos indígenas. Uma antropologia para indígenas, não para ocidentais. Tá? E isso assumimos em base ao nosso conhecimento da análise sociocultural da sociedade amazônica. Em 97, o equipe dirigente se converteu ao pedagogismo e se olvidou dos princípios indígenas e tudo por oportunismo político, etc. E me botaram fora. E, graças a Larique, conheci uma mexicana que me chamou a México. E desde 97 estou trabalhando a mesma proposta em México, com os maestros das comunidades autônomas de Chiapas, de los zapatistas. Tá? E isso significava que minha análise da sociedade amazônica foi recebida e entendida também por indígenas mexicanos. Não sabia. Era um reto, era um ensaio, mas funcionou. E funcionou melhor que em Peru. Porque agora estes maestros já formados, que han fabricado um material pedagógico que vamos mostrar esta tarde na sala, estão capacitando a outros maestros em estado de Oaxaca, em Michoacán, em DF, em Puebla, e solito vão difundindo a proposta de educação intercultural que se base sobre a explicitação dos saberes implícitos nas atividades sociais. O saber indígena não está escrito, não está em enciclopédias, senão está implícito nas atividades sociais. E a escola tem que participar nas atividades sociais e o mestre tem a arte de explicitar esses conhecimentos e os discursos tradicionais, orações, mitos, implícitos nas atividades sociais, produtivas, de ócio, tudo isso, e articulá-los com os conceitos científicos para também dar a possibilidade ao indígena de subir de escala em sua formação secundária e superior. Com isso, proposta... Ou criar uma outra escola. Ou criar uma outra escola. É outra escola, porque a escola tem que sair do edifício e participar nas atividades agrícolas, florestais, etc. Por que eu faço essa pergunta? Porque você disse alguma coisa que me tocou pela importância. Você disse o seguinte: não é verdade o que diz a ciência branca, para simplificar, no que se refere aos saberes que passam a ser saberes dos indígenas. Você dizia,
Os saberes de um xamã são ciência. Ele explica o mundo. Tem toda uma organização conceptual que é diferente, mas é conceito e que é ciência. Quando as mulheres, agora eu dou o exemplo, quando as mulheres amazônicas, hace muito tempo, conhecem como a contenção da natalidade, tem filho quando não querem, não tem. Isso é ciência. Enquanto que as mulheres brancas, civilizadas, entre aspas, colonizadas, essas têm de ir ao médico, que vai fazer uma experiência com ela, que às vezes dá certo, outras vezes não dá, e por ensaio e erro faz alguma coisa que diz que é ciência. Só que esse conhecimento é ancestral entre os indígenas. É ciência. É ciência, mas a diferença da nossa ciência não é ciência armazenável. Nossa ciência está acumulada nos arquivos, enciclopédias, tudo está escrito. Sim? Isso é a ciência bancária do Paulo Freire. Claro. Tá? Mas a ciência indígena não é bancária. Sim. E o discurso de xamã não se pronuncia em qualquer situação. A sua pronunciação está ligada a uma situação social. E o saber é útil, serve, é operativo para a gente, claro, nesse momento. Sim. E não quando vem o antropólogo e diz, oi, conta-me tua oração. Não vai funcionar. Sim. E não te vai dizer o mesmo. Sim, mas do meu ponto de vista, o que está errado é dar uma explicação unilateral a uma questão que é extremamente complexa. Então, partindo do seu raciocínio, eu diria o seguinte: o que nós temos que fazer é repensar a própria ideia de ciência. Repensar a própria ideia de o que é conhecimento, assim, importante com C maiúsculo, que a academia guarda, porque esse é o seu patrimônio, e ela tem medo de se abrir para outros conhecimentos, igualmente importantes. Na América Latina, muitíssimo importante, porque tem a ver não só pela discussão que é política, epistemológica, ideológica e que cumpre um papel na luta política. Se eu continuo a dizer que aqueles aos quais eu me ponho a serviço, porque nós nos pomos a serviço, não é isso? Só vai mudar o mundo assim. Como é que me parece contraditório que eu não deva lutar internamente, pelo menos é isso que eu tento fazer, na academia, na universidade, para problematizar a própria ideia de o que é conhecimento, como se produz conhecimento, quem produz conhecimento, e para quem e para quê, e para quem e para quê. Então, eu entendo que a nossa luta seria muito nesse sentido, de trazer outros aportes teóricos, epistemológicos e sempre políticos para ao invés de cima para baixo, de baixo para cima. Nós em Paraguai temos uma discussão agora em termos da aula da questão do conhecimento. Nós estamos falando com os alunos e chega, você tem que tomar uma decisão. Você é produtor ou reprodutor? Isso. Ou seja, se você é reprodutor, você faça seu trabalho. Se você é produtor, também tem que fazer seu trabalho. Ou seja, claro, não quer dizer jogar fora todo o conhecimento, senão
não adaptar, não só adaptar e adoptar, sino fazer um processo de transformação. Yes. E nessas últimas discussões nós falamos da política. E está o conceito da política neutra. Não uma política, não estamos falando de partidismo, estamos falando de política. Então nós, nessa fala, começamos a dizer, ou seja, as políticas públicas educativas se construem de duas formas: por participação ou por omissão. E a omissão nós encontramos o termo teorização. Teoriza na aula e não participa, a política educativa vai se construir sem você e você vai ter que aplicar. Porque, de fato, o professor universitário, nesse caso, ele é ator da política educativa. Isso. E se ele não participou, ele é cúmplice. Claro. Do sistema. No sistema. Claro. Mas se ele participou, ele também é ator. Não é cúmplice. Isso. Não é um delito. Ele é ator. É sujeito de transformação. Claro. Ainda com responsabilidade. Pode estar errado? Pode consertar também. Mas se você não participa, você omitiu, você não pode consertar. Só tem que fazer. Claro. Se você não quer fazer, tem que sair do sistema. Então, essa é uma questão que nós estamos trabalhando agora, no processo das aulas, na reflexão, porque nós precisamos, em Paraguai, que os professores universitários sejam militantes. Claro. Mas o conceito de militante por uma causa que tem a ver com nossa própria nação. E como dizia antes, não é uma nação que tem limites só geográficos, só políticos do Estado-nação, senão são limites que têm a ver com uma compreensão de outras culturas. Nós falamos de Mercosul, e a integração do Mercosul tem muitos limites políticos, econômicos. O limite mais grande para nós é o cultural. Não há diálogo no mesmo nível. Eu falo sempre de mim para o outro. Não encontramos o ponto onde nós falamos de mim para o outro, mas é nesse ponto onde eu respeito o outro. Nós temos muitas coisas ainda como povos cercanos que nós temos que nos perdoar. A Guerra do Paraguai, por exemplo. Nós temos que nos perdoar. A leitura que foi feita no Brasil da Guerra do Paraguai, por exemplo. Claro, e houve uma desculpa histórica? Sim, houve. Mas houve uma resposta histórica do Paraguai? Ainda não. É por isso que, nesse momento, os autores com os quais eu trabalho são aqueles que estão tentando reescrever a história da América. Claro. Um deles, que é o Walter Mignolo, que é um argentino que vive nos Estados Unidos, mas que é parte desse movimento, ele tem um livro em que ele vai lá no século XVI para tentar entender o que aconteceu naquele momento em que a Europa, que era apenas uma penínsulazinha desse tamanhozinho, né? Porque a península maior é a Ásia. Claro. Né? Então, aquele rabinho da Europa se pôs a navegar e a descobrir terras e a se apossar das terras e das riquezas das terras. Mas para você fazer isso, você tem que criar de você mesmo uma imagem de quase super-homem. Claro. Então, eles criaram a ideia de pensamento universal, cultura universal. Qual era a deles? Né? Eles se criaram a fantasia de que os povos que eles exploravam, pilhavam, roubavam, matavam, eles iam civilizar, porque eram bárbaros. Claro. Eles se perguntaram se indígena tem alma, então posso matar? Eles traziam os negros acorrentados e para ver se era bem comprado, abriam os dentes assim como faz com um cavalo, e eles negavam a eles o direito de estudar. Então, esse momento é crucial para nós entendermos o que somos hoje.
Porque se não vamos lá, continuamos acreditando que os europeus, essas fantasias que eles criaram deles mesmos e impuseram a todos nós. Quais são as línguas consideradas importantes? São as europeias. Né? E venho aqui na Arique e tenho que falar francês. Né? Foi o susto que eu tive na primeira vez que vim aqui na Arique, lá em... nem me lembro onde era. Há dois encontros anteriores, me disseram, não, você tem que escrever em francês e falar em francês. Eu digo, mas por quê que eu tenho que escrever em francês e falar em francês? Eu quero falar na minha língua. Não é intercultural esse encontro? Aí foi assim um mal-estar, né? Ninguém sabia o que dizer, porque não tinha resposta para isso. Mas sabe algo? Na França, e nos países latinos, estão desenvolvendo um método de aprendizagem simultânea das todas as línguas romanas. Há um manual para aprender a ver francês, italiano, espanhol, rumeno e português. Sim. Simultaneamente. E essa estratégia, também política, para afirmar a latinidade a nível mundial frente à anglo-saxofonia. Então, você vê, Alex já se está abrindo às outras línguas romanas. Então, já essa cerradura francófona se está superando. A minha filha, que trabalha para o governo francês, tem que passar um curso de capacitação em todas as línguas aqui. Para afirmar a latinidade frente à anglo-saxofonia. Porque a gente que fala essas línguas se pode. Interessante. Muito. E outra ideia que quiser apresentar. Na concepção ocidental da ciência, a ciência significa progresso. Mas se fala de progresso de punta de progresso. E sempre a punta de progresso está no norte. E só se considera progresso da ciência quando se faz no norte. Nós temos que pensar, precisamos, na América Latina, uma ciência que faz progressar os povos, as classes sociais na América Latina. E que essa ciência de punta, muitas vezes não é funcional na nossa sociedade. Né? Então, a noção mesma de progresso tem que ser relativizado em função das necessidades socioculturais próprias dos povos de América. Por isso, eu digo, fazer uma antropologia, criar uma linguagem de compreensão antropológica da sociedade indígena em castelhano, também é uma ação científica, pois faz descobrir novas realidades próprias aos mesmos atores sociais. Mas para os europeus isso não é. Não é. Por quê? Porque também, se nós formos à história, vamos lembrar por que e como foi criada a antropologia. A serviço de quem foi criada a antropologia. Agora nós temos de reler e reescrever essa mesma ciência a serviço de uma outra causa que não aquela. Porque senão os antropólogos vão continuar a ver o índio como tão interessante, tão original, escreve o seu paper, publica e ganha pontos. Por isso, frente a essa atitude científica de sujeito que observa o objeto, o índio, os psicólogos críticos desarrollaram a noção da ciência intersubjetiva, que nasce da interação e interaprendizagem entre dois sujeitos, e não um sujeito. Então, isso é a forma também da descolonização do saber e do poder do saber.
Aliás, como diziam hoje lá na conferência, né? Há que rever desde a teoria, a ideia de ciência, a própria metodologia, né? E cada uma dessas particularidades, que não por acaso são pedacinhos, né, de geografia, história, né? Porque a própria ideia de norte é uma criação ideológica. Ué, o planeta está assim, em movimento. Em permanente movimento. E o norte é acima e o sul abaixo. E o que é isso? O que é norte? Disseram que aqui é norte e aqui é sul. Aqui está a civilização e aqui está a barbárie. Sei. Então vamos virar esse planeta, porque ele está em permanente movimento. Como é que fala que é norte e que é sul? Então, tem de rever a geografia, tem de rever a história, né? Tem de rever a metodologia. Quando você diz assim para os seus alunos, vocês têm que tomar partido. Não é neutro, o conhecimento não é neutro. Você está aqui para se apropriar apropriar, não é receber, claro. Se apropriar de um conhecimento do qual você tem de ser sujeito participante para poder transformar isso em capacidade de luta. Sei, mas se a metodologia que você usa é você que fala e os alunos que ouvem, como é que é isso? Então é o contrário. O aluno continua a ser o não saber, o professor continua a ser o saber, o único, e ele transmite, o outro recebe. É um discurso contraditório. Cambiamos a forma, mas não o fundo. Claro, e tem que cambiar. E até com a coragem de admitir que a ideia do professor que sabe tem de ser repensada. Totalmente. Porque se ele se põe em diálogo com os alunos e admite que eles são sujeitos, não são tábula rasa, quando eles vêm, eles têm saberes, né? Desse diálogo, que há de ser um rico diálogo, surgem novos conhecimentos, aprendem todos. E aí, como é que fica? O poder do professor? Tem medo. Se democratiza. Claro. É a questão que falavam hoje, Paulo e a Gina, na conferência, de pluralizar. É epistemologia ou é epistemologias? Ciência ou é ciências? Isso. Ou seja, que nós temos que começar a trabalhar isso. Claro. É o homem ou são os homens? Ou os homens e as mulheres. Os homens e as mulheres. Claro. Ou seja, por que a essência é o homem? Porque ele é o principal. E por que a mulher não é? Isso. Não, e aí vem um discurso que é terrível. Claro. Que atrás de um grande homem tem uma grande mulher que fica na retaguarda. Não queremos mais isso. Mas isso é o problema das línguas romanas. Mas, porque em alemão temos um término que significa genérico do ser humano. E em russo também. Não distinguimos o mensch do ser humano. Ser humano, sem distinguir o sexo. Mas as línguas latinas têm um problema. Verdade. Eu dou um curso para mestrandos e doutorandos na minha universidade que eu chamo de epistemologias. Exatamente para problematizar a ideia de a epistemologia, a única forma de produzir conhecimento. E os outros professores me olham não muito bem. Não, porque isso mexe, né? Claro. E trabalhei só com autores latino-americanos, porque a gente tem que ir, né, ocupando espaços e provocando essas mudanças. Eu acho que a Sarik é um marco na história da Arik. Você falou disso, nós falamos agora, você falou lá no salão. Eu acho. Como é a primeira vez que eu estou, eu ficava falando, inclusive, com os rapazes, eu decía, até o final eu não vou fazer um juízo de valor, só vou me questionar. Vou deixar que a situação questione o que eu tenho para fazer. Inclusive, eu
eu via muito seguro com a ponência, muito seguro que ia trazer. Agora eu não sei. Eu não sei. É quando a gente começa a saber alguma coisa. E você, como você disse o outro dia, tem cuidado do consenso. Você se lembra? Tem cuidado do consenso. Eu disse, meu Deus, eu estava em consenso com minha própria pessoa. Agora eu discordo de mim mesmo. Eu acho que estou... É porque ele trabalha com chapas e eu aprendo com chapas. O mote que eu uso é um mundo onde outros mundos caibam. Claro. É chapas. É com eles que eu aprendi. Não foi na academia. Não. E mire, eu observo que o movimento dos chapas cambiou totalmente os enfoques das ciências sociais e antropologia na inteligência mexicana. Isso teve um grande impacto no pensamento, no desenvolvimento de novo pensamento crítico no México. Mas no Peru não sentimos nada, como se não houvesse ocorrido nada. Me alegro que até você no Brasil está aprendendo algo. Sem dúvida. E uma democracia que diz mandar obedecendo. Não. Que político manda obedecendo? Na democracia representativa e sempre corrupta. Quem? Um exemplo, Zapatista deveria sanar-nos das nossas enfermidades ademocráticas. Certo? Não. É uma grande lição que nasce da América Latina e que, por certo, também tive muito eco nos jovens da Europa. Você dá conta? É verdade. É verdade. É verdade. E uma coisa que surpreende ao mundo que se marca pela competição, pelo desejo de poder, eles têm maior desprezo. Eles não têm nenhum interesse em se candidatar a posse, porque eles não acreditam, é o que o Paulo estava dizendo lá hoje, eles não acreditam nesse tipo de democracia. Né? A ideia de democracia deles é outra. E a própria esquerda, num primeiro momento do México, como? Não vem conosco? Não foram. Mas o que quis dizer na final da conferência da manhã, que me encantou totalmente, é que a ideia de democracia tem contínuos tão diversos que eu não compreendo como se pode manejar esse conceito com um sentido claro. Os gregos, originários, sua democracia se basava sobre o trabalho dos escravos. E excluía as mulheres e os escravos. Claro. Quer dizer, era uma sociedade totalmente inegalitária. Claro. Da democracia nunca significou igualdade. Não? E agora, a democracia, com indivíduos sem domicílio fixo em Paris, que vivem nas calles, nas ruas, não? A pobreza, a não participação, é compatível com a ideia de democracia. De maneira, estamos de acordo com uma democracia assim? Podemos contestar a ideia de democracia que se está ideologicamente generalizando, como as intervenções em Iraque e o não reconhecimento das eleições em Venezuela, em Equador, em Bolívia, porque não corresponde, não? Então, não, e o que é mais incrível... democracia não é a solução. E se você contesta hoje a ideia de democracia, lhe tratam de terrorista. Sempre. A protesta social, você é terrorista. Não, eu acho que a piada da nossa geração, se a gente quiser ser benevolente, é a política do Bush. Que faz uma guerra para impor a democracia. O que é isso? Paradoxo. Paradoxo. Professor, nós vamos encerrando a nossa conversa, mas não sem antes dar um momento final de fala para cada um. Se quiser dizer falar alguma o quê? Coisa. Não. Falar que foi bom ter estado com você. Sempre é bom. Felicito a Bo
entendimento Isso. entre os diversos científicos sociais dos 3 países. E que nos mostra que é possível. Claro, Né? sí, E o Alternativa possível também. Tá bom. solamente aguché. Nos vemos. Agradecer a Ricky, por supuesto, a Claro. los colegas que Que fez possível esse encontro. Claro. Nós agradecemos então, encerramos aqui.